deputados federais aprovam MP que suspende quantidade mínima de dias letivos. Os deputados federais aprovaram, na noite dessa terça-feira, 30, o texto base da MP 934 de 2020, que suspende a quantidade mínima de dias letivos em escolas. A votação dos destaques foi adiada. Os parlamentares devem analisar, em sessão a ser convocada, os destaques apresentados pelos partidos com o objetivo de mudar o texto da relatora, deputada Luísa Canziani. A diretoria do Simpro-DF destaca que, apesar de o texto base da MP ter sido construído sem interlocução com as redes de ensino estaduais e municipais, o seu conteúdo parece buscar uma solução para o ano letivo de 2020, cuja reformulação ocorre por causa da pandemia do novo coronavírus, e ressalta como um dos principais pontos da MP o fato de os estabelecimentos de educação infantil serem dispensados de cumprir os 200 dias do ano letivo e também a carga horária mínima de 800 horas. O texto aprovado determina que as escolas de ensino fundamental e médio deverão cumprir essa mesma carga horária, embora não precisem seguir um número mínimo de dias, 200. O texto indica que o CNE deverá editar diretrizes nacionais para implantar a regra, segundo a BNCC, e sem prejuízo da qualidade do ensino e da aprendizagem. A MP estabelece que o projeto de lei de conversão permite que o conteúdo deste ano seja aplicado no próximo ano, aglutinando 2 séries ou anos escolares, e prevê que as estratégias de retorno das aulas presenciais deverão ser adotadas em colaboração com outros setores, como saúde e assistência social, além de observar as diretrizes das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino. Para isso, a União deverá prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios. Determina também que os estudantes em situação excepcional de risco de contrair o novo coronavírus deverá ser garantido atendimento educacional adequado à sua condição, como regime domiciliar ou hospitalar. Para os estudantes da rede pública de ensino em todo o país, deve ser garantida ainda a continuidade de programas de apoio, como os de alimentação e de assistência à saúde. Quanto ao exame Enem de 2020, cujo adiamento tem sido discutido por vários especialistas em educação, o texto base prevê que o MEC deverá ouvir os sistemas estaduais de educação para definir a data de sua realização. Em relação ao uso dessa nota SISU e ProUni, a relatora determina que os processos seletivos
de acesso aos cursos dessas instituições deverão ser compatíveis com a data de divulgação do resultado do Enem. A critério do sistema de ensino, o estudante do terceiro ano do ensino médio na rede pública poderá, em caráter excepcional e se houver vagas, matricular-se para período suplementar de estudos de até 1 ano escolar, a fim de revisar o conteúdo curricular de 2020, prejudicado pela pandemia. O texto base aprovado permite também que os sistemas de ensino desenvolvam atividades pedagógicas não presenciais. Na educação infantil, isso deverá seguir orientações pediátricas quanto ao uso de tecnologias de informação e comunicação. Os sistemas de ensino que optarem pelas atividades não presenciais terão de assegurar que estudantes tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. Se isso envolver equipamentos e assistência técnica, a União deverá ajudar os estados, Distrito Federal e municípios, tanto em favor dos profissionais de educação quanto dos estudantes. Além disso, os recursos deverão vir do orçamento de guerra, previsto na Emenda Constitucional 106 de 2020, sem redução de repasses para garantir os mesmos valores de repasses da União aos outros entes federativos do ano letivo de 2020. O projeto de lei de conversão prevê o uso dos 200 dias regulamentares no cálculo dos valores dos programas. A diretoria colegiada do Simpro observa que, dentre pontos positivos e negativos, gera muita preocupação a antecipação da formatura do pessoal da saúde e a definição de parâmetros para educação à distância. Outro ponto é que a MP não deve tratar de outros temas como educação domiciliar, vouchers e educação à distância. Como garantir que o conteúdo será absorvido pelos estudantes? No caso das atividades pedagógicas à distância, para contarem como carga horária efetiva, o governo deverá subsidiar os equipamentos necessários. Mas de onde sairão recursos para prover internet e computador para mais de 90% dos estudantes da rede pública? Indaga Rosilene Correia, diretora do Simpro-DF. Ela também observa que é preocupante a formatura antecipada nos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. No texto base, os estudantes poderão se formar com apenas 75% dos estágios obrigatórios e internato. Isso não garante de forma nenhuma que estarão preparados para o mercado de trabalho, especialmente para tratar da vida das pessoas, ressalta a diretora. Clique no link a seguir e acesse o texto da MP 934/2020 na íntegra. Projeto de Lei de Conversão, Medida Provisória número 934/2020.